Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 41 ao 51. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Amém? Feche os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, por termos a liberdade e o privilégio de ouvi-la e podermos recebê-la, Senhor, que Teu Santo Espírito possa encaminhá-la aos nossos corações, para que ela não fique só nas nossas mentes, nos nossos intelectos, na nossa memória, mas fique no nosso coração e possa dar frutos que glorifiquem o Teu nome. Fale conosco, Senhor, ministra as nossas vidas, porque precisamos ouvir a Tua voz, precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu escolhi esse texto hoje, porque nós estamos num domingo de Páscoa, e esse texto ele está inserido na Páscoa, numa festa de Páscoa, e ele também, além de estar todo inserido nesse momento de festa de Páscoa, ele também fala, nos ensina, nos dá uma lição muito importante para toda a família cristã. Isso é muito importante para cada um de nós, como família, visto que nós temos sido tão atacados, as famílias têm sido tão atingidas pelo modismo, pelo mundanismo, pelas filosofias. E esse texto nos fala sobre isso, nos ensina a ser menos vulneráveis, menos suscetíveis aos modelos do mundo, às coisas do mundo, E quando nós falamos de família, nós falamos de toda a sua base, o casal, o filho, E o fato de nossa prioridade como cristão. Isso certamente nos ensina muito em termos de família, em termos de proteção da família, da base familiar. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da Páscoa, porque muitas vezes nós passamos e não são muitos aqueles que conhecem de fato o significado e o sentido da Páscoa. Páscoa, no hebraico, a palavra mais usual para Páscoa no hebraico tem o significado de passar por cima. Isso devido ao fato de, lá no Egito, a praga da morte, o anjo da morte, quando veio para matar todo o primogênito, o povo, dos animais, então foi ordenado que aquele que fizesse um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito,
e aspergisse o sangue dele nas portas, nos umbrais da sua casa, quando o anjo da morte passasse, ele passaria por cima e o primogênito seria preservado. Aquele que não tivesse o sangue, o primogênito iria morrer, né? E assim foi feito, né? E por que o primogênito, né? Porque todas as famílias, eram tradições das famílias, investiam toda a sua esperança nos filhos primogênitos. Eles investiam toda a esperança, e eram os primogênitos que eram os herdeiros de tudo. E aí você traz e percebe o que é Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é aquele que foi sacrificado na cruz, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser libertos do cativeiro do pecado, do cativeiro do Egito, e termos a vida eterna e vencemos a morte. Isso é o significado. Jesus, o unigênito do Pai, se transformou no primogênito daqueles que nele creem e se tornam também co-herdeiros com Cristo da vida eterna e do trono de Deus, para todos os que creem. Então a Páscoa é isso. A Páscoa é a festa mais antiga do calendário judaico, e ela dura aproximadamente 7 dias, né? E durante 7 dias eles comemoram, eles celebram essa libertação do Egito. E nós celebramos a nossa Páscoa da libertação da morte para a vida eterna, porque na sexta-feira Jesus derramou o seu sangue por nós, na sexta-feira e no domingo ele ressuscitou e ele vive. A nossa esperança é viva, e é nela que nós devemos investir. Então nós devemos celebrar a Páscoa como quem celebra a esperança iluminada e viva da vida eterna. Vencemos a morte, como Jesus diz, a sua ressurreição e a vida, aquele que crê em mim passará da morte para a vida eterna. Então, a Páscoa tem que ser e tem que ter um sentido muito mais importante, relevante para nós do que simplesmente memorizar algumas coisas e cumprimentar as pessoas, né? Nesse dia todo mundo diz Feliz Páscoa, mas muitas vezes sem um sentido e um significado qualquer, como uma festa, uma celebração, e não com o seu sentido. Se para os judeus lá, todo o significado de que ali o sangue de um cordeiro sem defeito fez com que o anjo da morte passasse por cima e os primogênitos não foram afetados, mantendo a esperança utilitária deles em cima. Para nós em Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus sem pecado, aspergiu o seu sangue na cruz, a morte, né? Como diz, a morte da morte na morte de Cristo. E agora nós temos em Cristo a vida eterna, porque Ele é o Cordeiro Pascal, porque Ele não pecou, porque Ele é perfeito, e Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e Ele ressuscitou, e Ele vive. Então nossa esperança é viva, e é nessa esperança que nós devemos nos vestir. Nós investimos tanto esforço, tanto sonho, tantas coisas em esperanças utilitárias que não duram, quando nós deveríamos investir na esperança viva de Cristo Jesus, que nos garantiu, através da sua morte sacrificial e sua ressurreição, a vida eterna. Por isso a nossa esperança é iluminada, porque ela é viva, porque Cristo vive para sempre, e aqueles que estão nele viverão para sempre. Esse é um resumo simples, básico do significado da Páscoa, né? O doce da Páscoa não é o chocolate que você come. O doce da Páscoa é saber que a nossa esperança está no Deus que venceu a morte, o último dos inimigos, por nós. O doce da Páscoa é saber que nós passaremos da morte para a vida eterna, ao lado
do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E não era diferente aqui. Está José, Maria e todo aquele povo que se reuniam todo ano, eles iam a Jerusalém celebrar a Páscoa dos judeus. Jesus tinha 12 anos, né? E foi com eles. Aqui não se fala nos outros, mas era também, segundo estudos comuns, que o filho de 12 para 13 anos, até 13 anos, ele tinha que ter ido uma ou duas vezes a essa celebração, que faria com que ele passasse para a fase de um jovem adulto capaz de celebrar junto com os judeus todas as celebrações. Então foi por isso que Jesus, com a cidade, estava ali, e era o costume judaico, né? E ali nós vemos que na volta, depois de um dia de viagem, olha a logística, olha o sacrifício para fazer parte, né? Um dia de viagem ainda não tinha chegado, então provavelmente gastava mais de um dia de viagem para chegar a Jerusalém, para participar de uma festa os dias todos, depois voltarem dias de viagem para casa. Não era nada muito simples, exigia toda uma logística, um esforço, um sacrifício e muitas coisas. E hoje, nós muitas vezes, para celebrarmos, para cultuarmos, deixamos que coisas pequenininhas nos afastem porque achamos difícil, longe, difícil, colocamos a maior dificuldade, né? Então veja que todo o trabalho que se tinha para poder ir lá celebrar a Páscoa, porque era importante, essencial. Celebrar a Páscoa, a libertação do cativeiro. E nós temos que celebrar mesmo a libertação do cativeiro, da escravidão, do pecado em Cristo Jesus. Será que nós damos esse valor? Será que nós fazemos tamanho sacrifício? Será que para nós tudo não é muito mais confortável, tudo não é muito mais perto? A gente faz sacrifício para tantas coisas. Será que nós temos feito o devido sacrifício, a devida logística, o devido arranjo para que nós nunca deixemos de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de agradecer a Deus, de engrandecer a Deus? Essa é uma missão que nós precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos confrontar todos nós, né? E talvez isso responda inicialmente à fragilidade das nossas vidas relacionais, da nossa estrutura familiar. Porque nós precisamos de Deus para dar base sólida à família. Nós precisamos de Sua palavra para sustentar e dar alicerce na nossa família, tá? Talvez nós estejamos também tão vulneráveis, tão suscetíveis, porque também não damos o devido esforço, atenção às coisas de Deus, como damos às coisas do mundo. Alimentamos de esperanças utilitárias o tempo todo, quando deveríamos nos alimentar e nos iluminar da esperança verdadeira e viva que é Jesus Cristo. Amém? Então, vamos aprender com esse texto uma missão para toda a família cristã, já que todos nós precisamos nos fortalecer, né?